não impossível, mas muito difícil, substituiriam o Flávio pela Michelle. Porque seria uma candidatura de alguém que não é um Bolsonaro, com, vamos dizer, muita raiva dos bolsonaristas e que seria entendida como uma candidatura que foi um golpe interno no Flávio. Hoje, o Eduardo e o Flávio não é que eles estão juntos, assim. O Eduardo quis ser ele, o próprio candidato a presidente quando ele foi para os Estados Unidos. Deu tudo errado, porque, pelo amor de Deus, o cara comemorando que o Brasil estava sendo taxado. A briga palaciana tá tão no nível que a rainha briga com o rei, os príncipes estão se matando. Eles estão nesse Game of Thrones horrível deles. Eles são, basicamente, assim, a coroa real e a casa real, eles estão permanentemente em crise. E eu tô avisando assim, galera, isso aqui era uma farsa o tempo todo, que tal a gente fazer a coisa séria igual a gente fez o impeachment da Dilma? É esse o caminho. Eu tô avisando, eu não vou ficar puxando o saco de ninguém, tô avisando que isso aqui ia dar ruim o tempo todo, tô avisando esse eleitor. Vocês fizeram uma escolha errada com os Bolsonaro, e agora vocês estão pagando por isso. E o eleitor está percebendo. Porque eu imagino, o tipo de construção que eu tô fazendo, ela é muito na cara. Se o cara pegar a raiva, ele vai pegar a raiva mesmo. Eu não vim aqui pra vocês, o Renan, nosso presidente. Não. Eu vim provocar. Eu vim irritar vocês. Eu vim irritar a passividade que existe aqui no Pará. A passividade. Vocês ficam passivos diante dos bandidos que te roubam. Vocês reelegem isso. Os seus pais aceitaram isso por décadas. É uma passividade. E é a passividade que eu sempre vejo no Norte e no Nordeste. Eu não vejo no Rio Grande do Sul. Eles erram pra caramba, mas estão sempre brabo. Estão sempre lá se espetando. Eu vejo passividade. Eu vi uma potencialidade gigantesca em inúmeras regiões, em inúmeras áreas. De fato, aqui é um lugar para ter energia pra caramba. Aqui tem terra rara. Aqui tem terra não rara, uma terra abundante. Aqui tem minério. Aqui tem povo trabalhador. Eu acabei viralizando em Rurópolis. Povo raçudo, trabalhador de Rurópolis. A galera de Santarém, trabalhadora. Então tem terra, tem capital humano, tem recursos naturais e tem uma sabotagem que é uma elite. Vocês sabem onde mexer. Eu poderia ficar falando só da parte boa, de como a gente pode fazer zona econômica especial para poder trabalhar essa potencialidade dos recursos minerais que vocês têm sobre o solo de vocês, não apenas para pegar bauxita como vocês têm aqui e mandar para a China, para falar o que a gente precisa fazer para ter os laminados feitos de alumínio, os trefilados, perfilados, ou seja, a gente já avançar na cadeia do alumínio. Aí a gente ia discutir preço da energia, que a de vocês é uma das mais caras no Brasil, se não a mais cara. Discutir infraestrutura, discutir leis trabalhistas, discutir formação de capital humano e cursos técnicos para as pessoas. Mas de nada vai adiantar eu discutir o que eu posso fazer como presidente, se o Pará não discutir o que vai fazer com essa elite que sabota. Se o Pará não se vê como um só no enfrentamento. As discussões que eu estou vendo lá, teve aquela discussão de dividir o Estado. Não, vai ter agora 3 estados, não vai ter 2 estados. Meu amigo, isso não vai mudar nada. Isso não vai mudar nada. Isso só vai aumentar o número de deputados e senadores. O que a gente tem que discutir, na prática, é como vocês se livram de uma elite política disfuncional, parasitária, com uma mentalidade do século XVIII e XIX, que é essa elite de vocês, e que quer, e essa é a pior parte, ser reconhecida pelo mundo como ilustrada. O Helder Barbalho, que é um vaidoso, mas é um cafona, e eu falo isso andando de galocha aqui. Ele é um vaidoso cafona. O Helder Barbalho, que é um vaidoso cafona, quer ir para Nova York, ele quer ir para Lisboa e ser reconhecido. Ai, ambiental, Macron, meu amigo Macron, olha só, estou discutindo o meio ambiente aqui. Aí quando ele vem aqui e precisa ir no porto, para tipo, de volta igual ele estava fazendo anteontem. Ele chegou lá, foi embora 5 minutos antes da gente chegar. Aí ele passa numa favela, a do Jurunas, que ele tem que tapar o nariz, porque fede. Ele tem que tapar o nariz, porque fede. Se ele for fazer campanha, como vai fazer com a família dele? Aqui, ele vai ter que ir em lugares e regiões em que as pessoas são tratadas como bichos. Mas lá em Portugal, aí ele vai tomar um vinhão. Meu amigo Macron, eu mandei uma mensagem aqui para Marina Silva e para o nosso time de conservação. Aí o Leonardo DiCaprio fez um vídeo para divulgar a COP. Vai pro inferno, filha da puta, maldito.
É verdade. Agora, eu fiz um teste, né? Esse teste foi bem interessante. Eu fui na Marcha dos Prefeitos. É um evento que tem em Brasília. Em que os prefeitos do Brasil inteiro se reúnem para protestar, não para protestar, mas para reivindicar do governo federal mais dinheiro, para falar dos problemas deles, para definir quais são as pautas dos prefeitos. Um negócio quase como se fosse uma reunião sindical de prefeitos. E em ano eleitoral eles convidam os presidenciáveis para falar. Foi o Lula num dia, o Flávio no outro, o Zema e o Caiado no outro, e no último dia fui eu. Eu falei, cara, eu serei vaiado como se não houvesse amanhã. Eu sou o cara falando que prefeito que não entrega indicador de desempenho, ou seja, que não melhora a vida das pessoas, vai ficar inelegível. Eu falo que eu vou fundir um monte de cidade. Falo que cidade inútil tem que ser juntada já e que algumas tinha que ter um interventor. Eu rodei o Nordeste inteiro, não, quase todo o Nordeste, boa parte do Brasil, e gravo vídeos falando de cidades. Falei, aqueles prefeitos vão me encontrar, eles vão descer a porrada em mim. Então, foi muito engraçado que eu fui pra Brasília, já assim, galera, eles vão me vaiar e eu vou responder e vou sustentar o fogo, mas vai ser paulada. Tava lá já com a, né, como diria Pablo Marçal, com mindset, né? Tu tava de azul marinho? Tava. Aí tu tava de Pablo Marçal mesmo, cara. Pior que eu tava com uma roupa meio marçalizada, assim, né? Enfim. Caralho, tá bom. Mas eu fui com a cabeça assim, vai dar ruim. Mas vai dar ruim, mas eu vou sustentar o fogo. Vou mostrar que eu sou brabo, que eu sustento o que eu falo. Chego no hotel um dia antes do evento. O evento era de manhã. Quando o carro para no hotel, eu saio do carro, tem um cara me olhando. Renan, ele falou, cara, eu sou prefeito de uma cidade tal lá no Paraná, tira uma foto comigo. Eu, ok. Entro, tinha uma mesa com um monte de prefeito. Renan, eu sou da Bahia, não acredito que você tá aqui, vem tirar foto, não sei o quê. Eu, não, tá falando as coisas bom, né? Enfim, ficar fazendo imitação. Os caras adoraram. Aí vieram, tinha 2 do Maranhão. Falei, agora eu tomo porrada. Não, vai lá, não. Você viu que saiu o escândalo do Flávio? Porrada neles. Eu, vocês estão vendo que eu tô gravando de vídeo? Lógico. Você tá falando umas verdades, tem muito prefeito vagabundo aí. Eu, ok. Aí eu vou pro quarto, tomar o meu banho pra dormir. E eu, galera, para tudo. Vai dar bom amanhã. Vai dar bom amanhã e eu vou falar tudo que eu ia falar. Eu fiz um discurso pros prefeitos, não tratando os prefeitos como idiota. Falei, vocês são a base da entrega de serviço público no Brasil. Não dá pra ter tanta cidade. Agora, não dá pra ter, assim, prefeito que compra a voz da população, prefeito que faz show do Wesley Safadão, não sei o que, mas ao mesmo tempo eu te proponho um negócio. Os bons prefeitos, vocês vão determinar a grana que vai pros partidos. Fundo partidário vai ser determinado pelo desempenho do prefeito e não pelo número de deputados que o partido faz. Portanto, o prefeito se torna a figura mais importante dos partidos. Pro Brasil é muito bom que seja o prefeito, porque o prefeito é o cara que resolve o problema das pessoas. É na cidade. Então, vamos botar o foco no bom prefeito. E avisei, o prefeito que não entregar bons indicadores de desempenho, ele fica inelegível. As pessoas me aplaudiram. E elas me aplaudiram várias vezes no meio do discurso. Porque eu falei, cara, eu quero o foco, eu quero que vocês sejam vencedores, eu quero que o prefeito realmente entregue o que seja preciso, e eu quero que aumente os recursos que vão. Mas não pros maus prefeitos. É só pros bons, pros maus eu vou punir. Pô, eu desci, eu juro, cara, os prefeitos faziam fila pra tirar foto. E eu era um ilustre desconhecido até ontem. O que isso me ensinou? Eu falei, cara, ninguém é idiota. O prefeito sabe que na ilusão que ele vive hoje, que ele precisa comprar o voto da população, que o Wesley precisa fazer um show do Wesley Safadão, ele vai ficar eternamente com o pires à mão do governo federal, e o governo federal iludindo eles, a população fingindo que recebe o serviço público, ele fingindo que entrega o serviço público. E isto não funciona. Eles estão cansados. Eu propus um novo caminho. Um novo caminho que tem um lado bom e um lado ruim, mas eu propus, tratando eles como adultos. E eles respeitaram. Então, inclusive, pra mim aquilo falou assim, cara, eu tenho que aprofundar esse caminho de cometer o sincericídio, eu tenho que só falar realmente o que a gente acha que é o certo, estudando muito o que falar, porque as pessoas talvez, aí eu posso estar sendo inocente, talvez sejam capazes de não cair na tentação idiota o tempo todo, do eu vou te dar um vale-gás, do Flávio Bolsonaro, enquanto o Lula fica dando coisa, né, vale-gás, toma energia elétrica, o Flávio, olha, eu não vou falar nenhuma proposta porque eu vou perder voto. Tipo, o cara admite que ele não vai falar nenhuma proposta. É como se eu fosse bater sua carteira e avisasse assim, atenção, olha pro lado que eu vou pegar sua carteira. É literalmente isso que o Flávio avisou. Olha, você não vai gostar que eu vou te falar uma proposta, então eu não vou te contar uma proposta, mas saiba que você não vai gostar. Pô, cara,
Você entende? É literalmente bater carteira. Igor, olha pra lá. Eu peguei seu celular aqui, ó, ele não viu. É isso, cara. Pô, isso é muito isso é muito escroto, cara. Não é? Bom, Porque o pior é avisar que ele podia só fazer assim. Não falei nenhuma proposta. Olha, eu quero cuidar do povo. Sabe aquelas propostas genéticas políticas? Não, Flávio, eu não vou falar que vocês não vão gostar. Uma parte da população no sul acaba se ressentindo com vai mais verba pro norte, vai mais verba pro nordeste. Eu gravo vídeos falando disso o tempo todo. Só que, veja só a situação. O governo não é amigo do aumento da atividade produtiva no nordeste. Imposto só aumenta. Quando a gente vai falar de questões previdenciárias que acabam incidindo para vocês, o governo não mexe no problema. O governo só joga bucha. E aí o que ele acaba tendo no final do dia? A população mais pobre, completamente dependente de programas federais, e aí o presidente da república vai falar assim para vocês, mas eu vou precisar ficar com toda a grana, porque para pagar a aposentadoria, para pegar o BPC e para pagar o Bolsa Família, isso dá quase 50% da minha despesa primária. Logo eu vou ter que cobrar o imposto, né? E sei lá, vocês que se virem. Não dá pra ser assim. Não dá pra ser assim. Não pode ser assim. Um país sério, que tem cidades sérias, e um país que é funcional, as cidades são funcionais. Se a cidade não é funcional, o país é doente. As nossas cidades estão cada vez menos funcionais. Tem muitas cidades que você pega o carro e roda o Brasil, e você percebe que são ficções jurídicas. Elas recebem um orçamento, mas não têm atividade econômica, ficam dependentes um dia de aparecer ali um deputado que vai mandar uma emenda, e aí quando olha para o governo federal ele está falando de coisas distantes, vivendo um mundo à parte. Nós temos que sair do mundo à parte. Quando eu olho e converso com os prefeitos do centro-sul do Brasil, eles querem a infraestrutura e o recurso para continuar tocando a vida deles, porque a boa parte das cidades do centro-sul do Brasil já tem atividade econômica condizente. Não importa o tamanho dela. Meu trato com elas tem que ser outro. Eu tenho que terminar de deixar as cidades do centro-sul do Brasil se desenvolverem. Agora, os irmãos do norte e do nordeste, o governo federal vai ter que atuar para, na marra, enfrentando oligarquias políticas, fazer os municípios se desenvolverem. Vamos levar o agro desenvolvido. Vamos levar frente de trabalho. Vamos fazer zona econômica especial nos municípios do interior do Nordeste para a gente instalar fábricas. Vamos fazer um acordo com os Estados Unidos que está querendo as nossas terras raras e vamos fazer fábrica para produzir. Vamos gerar emprego lá, vamos gerar receita lá. Vamos começar a tratar o que eu chamo de o Nordeste enquanto solução. A região Norte enquanto solução. E aí a gente resolve os desequilíbrios. Eu quero pegar os melhores prefeitos que batem os índices e os indicadores, eu quero colocar a equipe técnica para trabalhar com esses prefeitos e eu quero facilitar a obtenção dos recursos para que eles cumpram as políticas e batam os indicadores. Se eles melhoram os indicadores de desempenho nos municípios, o dinheiro dos partidos é determinado por eles e não mais pelos deputados. A emenda dos deputados tem que ser condicionada às políticas dos prefeitos para eles baterem esses indicadores. O deputado serve o prefeito, não é o prefeito que serve o deputado. É isso! É o deputado que vai servir o prefeito. Essa é a regra que nós temos que ter. A mesma coragem que vocês têm, quando às vezes assumem uma prefeitura que está endividada, eventualmente pode estar com a folha atrasada e vocês seguram a onda e resolvem. A mesma coragem que vocês tiveram nos piores momentos, a mesma coragem que vocês tiveram quando tiveram que subir num debate, que seja na imprensa, e falar, nossa, eu vou encarar um jornalista, vou encarar um adversário, eu preciso dessa coragem. Que é essa coragem que a gente faz as reformas e essa coragem que transforma o Brasil. Eu vou precisar de um pacto. Esse é o pacto e essa é a construção. E assim, nós tornamos o Brasil em 30 anos e nós nos encontraremos nesses 30 anos uma das 5 maiores nações do mundo. Muito obrigado a todos. Obrigado por vocês agora. Dando seguimento aqui aos nossos trabalhos. É pra onde eu vou aqui? Aqui? Imprensa pra lá, volta pra cá. Eu queria encontrar a galera. Ou é primeira imprensa? Obrigado por você. Vamos tirar as fotos. Pode vir pra cá? Pode. Não? Obrigado, meu irmão. Vai dar nós. Vamos ganhar essa porra, irmão. Renan, manda um abraço pra Carrancas, Minas Gerais. Carrancas, grande cidade de Carrancas. Beijo pra todos vocês. Tamo junto. Obrigado, velho. Renan. Vai.
Não, tranquilo. Mandar um alô pra nossa Itapecerica. Da Serra, São Paulo? Não, Minas Gerais. Ah, Itapecerica de Minas, muito melhor. Um beijão pra Itapecerica. É nóis, Renan. Tamo junto. Espírito Santo, Renan. Qual a cidade? Iuno. Iuna. Beijão, vamos matar bandido como se não houvesse amanhã. Bora. Obrigado, meu irmão. Meus parabéns, eu vou votar Obrigado. em você pra presidente. Você é o nosso prefeito da cidade de Sairé. Muito obrigado, cara. Obrigado por terem vindo. Tudo que o senhor tratou sobre ser um bom prefeito é esse cara aqui que realiza. É um batedor de meta lá. Ave Maria. Preciso botar grana no senhor. Esse é o jogo. Bateu meta, grana pra ele. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, presidente. Obrigado. Tamo junto. Obrigado. Obrigado. Parabéns, irmão. Obrigado, irmão. Você sabe a previdência tá aqui, cara. É o que eu preciso fazer. Política de metas. Vamos lá. Vamos lá, meu chefe. Não, olha, se eu estiver fazendo alguma bagunça, você é meu chefe. Mas você tem que fazer bagunça. Você precisa fazer. É, eu sei. Eu ainda não aprendi, eu não sou político bom, velho. Não, é muito legal botar a mãozinha assim, né? Sim, sim. Desenvolvimento modelo da transporte. Ah, é que eu sou de... queria que fosse... Era pra eu estar igual a ele ali, que não tem que se preocupar com isso. Da banda Limão Rosa? Poxa, eu ficaria muito honrado se vocês me permitissem, né? Você sabia da banda, então? Muito bom. Já ouviu alguma música? Sim, já. Grande pergunta, eu não sei quanto tempo eu tenho, porque eu amo esse assunto. Veja, primeiro tem que começar com o diagnóstico. O Brasil tem 20% das terras raras no mundo, ao mesmo tempo que nós não temos 1% da produção da extração e não temos nenhum controle sobre o processamento das terras raras. Hoje, boa parte da arte da terra rara é em como processar aqueles inúmeros lantanídeos, aqueles muitos inúmeros minerais, e transformá-los aí sim em ímãs, para que esses ímãs possam ser usados na indústria bélica, ou uma parte vai para a indústria de semicondutores. Em resumo, nós estamos muito primários nessa cadeia. O que a gente precisa fazer é um entendimento, primeiro, que nós temos que ter um marco regulatório que faça com que a cadeia seja construída aqui. Então nós não seremos, de maneira bem, para responder assim, de maneira bem clara, exportadores primários de um recurso que vai alimentar uma indústria bélica nos Estados Unidos. Então, se estão imaginando que é isso que o Brasil precisa fazer em termos de acordo, não será. Então, nós vamos fazer parcerias, nós vamos criar uma indústria nossa baseada em 20% de participação estrangeira em capital, 50% de capital brasileiro, formação aqui que nós precisamos ter de uma mão de obra e de corpo técnico, como houve no caso da Embrapa e como houve no caso do ITA, para a criação da Embraer, ligada à área de terras raras, investimento em pesquisa na universidade pública. Existe hoje um projeto muito legal que une empresas, startups e universidades que chama Magbras. Eles já conseguiram as primeiras experiências de processamento de alguns ímãs ligados a terras raras. Fazer isso, obter parcerias e transferência de tecnologia entre as empresas que venham de fora fazer, vamos dizer, o processamento da terra rara em empresas brasileiras, e aí, nessas cooperações tecnológicas, trazer para o Brasil também a parte final da cadeia. Não só o ímã pronto, mas as baterias para as empresas automobilísticas. Aí a gente começa a emular algo que a China fez. E nesse sentido, minha referência, por mais que me coloque, eu sou um cara de direito e sou, a referência é a China. A China conseguiu praticamente verticalizar a cadeia das terras raras e nós temos que começar a subir essa cadeia. Hoje a gente só olhar a parte final, do tipo, quero fazer um F-35, que é o caça americano, que vai 0,5 tonelada de terra rara. Hoje nós não estamos nem perto disso. Mas nos próximos 10 anos, começar já a ter os ímãs sendo produzidos aqui no Brasil e começar a ter a cadeia da bateria, além de gerar muita renda, emprego de altíssima qualidade, isso vai fazer uma revolução do ponto de vista tecnológico para o Brasil. Obrigado a você. Pré-candidato, bom dia, Ian Vigo, Band aqui. Eu tenho acompanhado algumas entrevistas do senhor. O senhor tem dito que não entra numa batalha para perder. Ou seja, não pense em uma derrota no primeiro turno e alguém que o senhor teria que apoiar no segundo turno. Avaliando o índice das pesquisas que o senhor tem hoje, de 7% a 8%, esse índice já decide uma eleição. Eu gostaria que o senhor saísse um pouco de cima do muro e gostaria de insistir nessa tecla e saber a opinião do senhor. O que é pior? Mais 4 anos de governo PT ou devolver o Brasil para a família Bolsonaro? O que o senhor apoiaria? Eu sou teimoso. Não é ficar em cima do muro. Ficar em cima do muro é justamente você escolher um lado e evitar tomar porrada de pelo menos um lado. A minha escolha é tomar porrada dos dois lados. Portanto, é o oposto do muro. É você estar no meio, sem muro, sem lugar para você fugir e se proteger, e tomando pedra dos dois lados. E isso é um ato de coragem.
E do ponto de vista da campanha, eu volto a colocar, eu não entro numa guerra pra perder, dado que as pessoas que estão trabalhando na minha pré-campanha são todas voluntárias. Tem meninos panfletando com o meu rosto ali, sem ganhar nada. Tem pessoas me divulgando sem eu pedir pra elas me divulgarem. Eu não posso ser um líder que vou... eu tô apostando... Que essa é uma pergunta inteligente que você fez. Eu tô apostando aqui em ganhar um capital político que define o segundo turno e aí eu vou negociar. Isso é uma traição, cara. Isso é uma traição grotesca. Que tipo de homem eu vou ser com essas pessoas? Que tipo de homem eu vou ser comigo mesmo? Eu tenho que lutar até o fim. Minha preocupação aqui não é entrar nesse jogo de primeiro e segundo turno. Minha preocupação é trazer pro Brasil um caminho. Aí discute o caminho. Não gosto do caminho, acho bom. Mas eu tenho que discutir o caminho. Aqui não é um cara que vai criar um peso pra alguém no segundo turno, nem pro bem nem pro mal. Aqui é um cara que vai lutar até o fim pra ir pro segundo turno. E o meu projeto no longo prazo é de construir novas lideranças políticas. Eu montei um partido político para isso. E essas lideranças não tem que ter no primeiro estímulo, na primeira candidatura presidencial, a ideia que eu vou me colocar na meiuca pra depois fazer um bom acordo depois. Isso é tudo que eu não quero ser. Então não é, eu juro pra você, cara, não tem papo idealista. É único e exclusivamente um que o líder sério pode fazer. Se eu quiser virar uma força política pra enfrentar o PT, que é o único partido, tirando o meu, que existe no Brasil, talvez eu coloque o PSOL como um partido também. O PT é partido. Tem formação intelectual, tem estrutura ao redor do Brasil e tem proposta. Pra eu enfrentar ele, eu tenho que me comportar como um partido também. E um partido não tá ali andando na rabo de saia do político que tá mais popular. Partido é partido. Eu vou derrotar o PT sendo um partido. Qual foi esse 4 anos no PT? 4 anos. 4 anos sem Renan Santos na presidência da República. Podendo fazer um plano de terras raras como ele fez uma pergunta ali, não podendo enfrentar o crime organizado, isso é o pior pro Brasil. Porque assim, eu também acho que é uma força você não se envolver em escândalos. Na política isso não é considerado uma força. O ato de conversar bem com os outros pra você não se dar mal, costuma ser visto pela política institucional assim como, pô, esse cara é habilidoso. Então, de acordo com a regra geral da política, que não é o que você falou, eu acho que você tá certo, porque é a minha régua essa aí. A régua deles, o Flávio é visto como mais habilidoso. Por quê? Porque ele não foi preso. Por quê? Porque ele é envolvido com o Cláudio Castro, ele é envolvido com esqueci, o Bacelar, TH Joias, é uma galera muito podre. E, cara, ele se segura, ele não perdeu o mandato de senador com o negócio da rachadinha, ele ficou próximo dos caras do STF. Então, nessa régua, ele seria mais habilidoso. Mas eu acho que a carreira dele é muito estreita, ele não pode fazer nada. Ele é um candidato sem graça, ele é um candidato que não vai poder fazer nada se tornar presidente. Eu nem acho que ele ganha pra presidente, na verdade ele não ganha pra presidente. Então eu acho que ele tem um limite que ele pode chegar. Nisso o pai foi melhor, porque o pai, acho que o pai não gastou a energia dele se envolvendo em escândalos. Por mais que o pai também gostasse de dinheiro, gostasse, né, tem as propriedades, eles todos, o pai também estava envolvido no escândalo da rachadinha. Aconteceu em todos os gabinetes, incluindo o do Jair. Mas eu acho que o Jair não tinha, vamos colocar assim, hiperfoco em corrupção como o Flávio. O Flávio, ele tinha, assim, o Flávio foi muito focado nisso na carreira dele toda. E isso é uma força do pai. Então nessa régua do Igor, vou botar a régua do Igor, que eu concordo com ela, aí sim a gente pode fazer o seguinte desenho. O Jair e o Eduardo estão melhores. O Jair Renan, logo que ele, assim, ele nem tinha concorrido a nada, ele já tinha um escritório de lobby que ele estava trabalhando lá em Brasília e já está sendo investigado por isso. Então, assim, ele já começou muito mal. Então vamos botar o Jair Renan e o Flávio lá no final da escala. O Carluxo, ele tá fora da escala porque ele é biruta, então não conta muito. Biruta. E fica por aí. Tá bom. Agora, vamos botar quem tá melhor do que todos eles? A Michelle. Isso não é interessante, mas a Michelle não seria... A gente já fala do Lula, viu, família? A gente já vai pro Lula. Mas a Michelle não seria a família Bolsonaro entregando um capital político pra alguém que pode só abandonar o barco? Porque a Michelle Bolsonaro ela não é filha ela é a esposa do Bolsonaro, né? Ela carrega o nome Bolsonaro porque ela se casou com ele. Ela pode, vamos dizer que o Flávio derreta tanto a ponto de ter que colocar a Michelle, que já teve bolsonarista, inclusive com mensagens vazadas, acho que do Paulo Bilinski, dizendo que preferia que ganhe o Lula, então. Então tem um problema ali de Michelle Bolsonaro, mas vamos dizer que se escolha e ela ganha e ela desembarca. Imagina isso. Cara, eu acho que é isso. Todos os membros da família Bolsonaro têm certeza, incluindo o Jair. Todos têm certeza disso. Eu acho que o Jair já percebeu o que tá rolando. Porque rolou uma coisa muito feia com ele. Ó, eu sou adversário político do Jair Bolsonaro, mas eu sou adversário de frente.
Eu falo, soa de seu adversário. Eu acho que é o correto a se fazer na vida. Não gosto de você, Igor, não gosto de você, Igor. Pronto. E agora, o Jair foi sendo traído por pessoas que estavam, vamos dizer, nos aspectos mais íntimos da vida dele. Não que ele não tenha feito isso com outras pessoas. Fez isso com o Bebiano, ele fez isso com o Santos Cruz, com aquela Sarah Winter. Um monte de gente que ele larga. Ele usa a pessoa e descarta como se a pessoa fosse... Né? Não vou usar um exemplo nojento, mas assim, ele usa como se fosse uma embalagem de um chocolate. Ele come o chocolate e joga fora. Então ele tá pagando um preço disso com as pessoas no entorno, né, no universo mais íntimo dele. E isso está acontecendo com a Michelle. A Michelle passou a desautorizar o que ele e os filhos decidiam em vários lugares. No Ceará aconteceu isso. A Michelle passou a atuar junto com o Nicolas e com, sei lá, Silas Malafaia. Ela é uma operadora política que tem um projeto próprio. E ela, acho que se seduziu pela fama, e ela começou a operar para além do interesse familiar, que inclui os filhos. O Jair, no fim do dia, é um homem primitivo. Ele é um homem muito simples. Nessa simplicidade dele, entre a mulher e a prole, ele vai ficar com a prole. Especialmente com a prole homem dele. Ele é um homem simples. Ele vai pensar, meus filhos homens aqui. Ele é um homem tradicional, rústico, tradicional nesse sentido. E eu nem o recrimino nisso. É uma característica de um homem tradicional. Nesse ponto, ele vai ficar com os filhos e não com ela. E nesse ponto ele já deve ter percebido o que aconteceu. Ele tá com ela ainda, tal, mas ele percebeu, os filhos claramente perceberam. Os filhos não gostam da Michelle, e é por isso que eu acho muito difícil, não impossível, mas muito difícil, substituírem o Flávio pela Michelle. Porque seria uma candidatura de alguém que não é um Bolsonaro, com, vamos dizer, muita raiva dos bolsonaristas, e que seria entendida como uma candidatura que foi um golpe interno no Flávio. Hoje, o Eduardo e o Flávio não é que eles estão juntos, assim. O Eduardo quis ser ele o próprio candidato a presidente quando ele foi para os Estados Unidos. Deu tudo errado, pelo amor de Deus, os caras comemorando que o Brasil estava sendo taxado. Mas, no fim, você junta os irmãos contra ela. Então, é bem claro. Você percebe que o Jair tem uma filha com ela. Ela não é colocada como parte da família. Você não vai ver foto do Eduardo, do Carlos, com, essa aqui é a nossa irmã. Claramente tem uma separação dessa nova família. E do ponto de vista político eles não confiam. Então é um grupo que tá muito rachado. Sabe, parece aquele... Já viu? Tipo Game of Thrones. Sabe que a briga palaciana tá tão num nível que a rainha briga com o rei, os príncipes estão se matando. Eles estão nesse Game of Thrones horrível deles. Eles são basicamente assim, a coroa real e a casa real, eles estão permanentemente em crise. E, cara, quando você tem uma família em crise, ela vai ser tomada por outros. Então, quem tá fazendo isso? O Nicolas. O Nicolas tá tentando tomar o bolsonarismo pelas beiradas. Outras pessoas tentaram. O Zema e o Caiado adotaram a seguinte técnica. Isso vai desmoronar. Então, eu vou ficar aqui puxando o saco, porque se cair a casa, tô eu aqui. Galera, eu sou teu amigo, hein? Eu tava aqui o tempo todo. E eu tô avisando assim, galera, isso aqui era uma farsa o tempo todo. Que tal a gente fazer a coisa séria, igual a gente fez no impeachment da Dilma? É esse o caminho. Eu tô avisando, eu não vou ficar puxando o saco de ninguém, tô avisando que isso aqui ia dar ruim o tempo todo, tô avisando esse eleitor. Vocês fizeram uma escolha errada com os Bolsonaro e agora vocês estão pagando por isso. E o eleitor está percebendo. Eu não vi até agora uma unidade de eleitor empolgado do Flávio. O cara na rua, aqui é Flávio, o Flávio tem um plano. Ele sabe que não. As pessoas amavam o Jair. O eleitor do Jair amava ele. E... Igor, assim, eu tô no chapeuzinho análises renais, né? Não no chapeuzinho Renan pré-candidato. O Flávio, quando as pessoas votaram no Jair Bolsonaro em 2018, muita gente, né, da imprensa votou no ódio, discurso de ódio, o ódio das redes. Não era ódio das redes, as pessoas estavam muito otimistas sobre o Jair. Elas achavam que o Jair ia mudar. As pessoas fizeram um voto baseado numa emoção boa no Jair. E esse é um ponto que ninguém leva em consideração. Eu concordo, eu acho que sim, é até difícil discordar disso, mas também teve uma parcela interessante de antipetismo, não teve? Teve, mas assim, eles pegaram o eleitor do antipetismo, é que o lance todo é o seguinte, o eleitor antipetista... O cara que votou por antipetismo, ele simpatizou ainda por cima. É mais do que isso, eu vou dar um exemplo, tá. eu sou um antipetista por natureza. Tá. Em 1989, eu fui com meu pai no final do Brasileirão, ver o São Paulo e Vasco. Você é vascaíno? Eu sou Mengão. Você é Mengão, então tá tudo bem. Tá. Que a gente é do União do Punho Cruzado, né? Pois bem, o São Paulo perdeu pro Vasco, gol do Sorato na final, e eu fui lá, como hoje um sofredor que é um São Paulino, fui assistir o meu time perder. E o Lula tava lá, fui torcer pro Vasco. Aí meu pai mostrou o Lula, eu xinguei o Lula, mandei o Lula tomar naquele lugar, que eu já, né, enfim. Então minha família sempre foi antipetista.
O antipetista nunca teve um candidato antipetista pra votar. Tipo, esse aqui é o meu cara. A gente votava porque a gente tinha medo do PT. O Fernando Henrique foi um bom presidente. Mas as pessoas vão falar, que é FHC. Nunca existiu isso. Quando veio os anos 2000, aí você tinha que votar assim. Aécio, Alckmin, Serra. Quando o MBL surge, e acho que esse é o grande mérito nosso, a gente falou, cara, você tá cansado de perder. Você tá cansado de ver o Lula ganhar e roubar e nada acontecer, escândalo de mensalão, petrolão. Cara, vamos derrubar esses caras. Vamos parar de perder. Mas vamos derrubar na regra do jogo, vamos fazer as maiores manifestações. E aí esse eleitor começou a ter Lava Jato, manifestação. Então esse eleitor que ele tinha uma coisa política negativa, de negação ao PT, ele começou a ficar, vencendo, 2, otimista. Pô, vamos tirar esses ladrões, o Brasil vai melhorar, o Brasil vai dar certo, o Brasil vai porrar. Pô, vamos lá. Então a galera entrou numa vibe otimista. Quando você fica muito otimista, o que acontece? Em tudo na vida, você fica meio otário também. Você abre suas defesas, porque você tá otimista, e alguém pode te levar a erro. Essa pessoa, quem foi o candidato que pintou nesse processo quando ele tava otimista, foi o Bolsonaro. A pessoa identificou o Bolsonaro como... Pô, ele é que nem eu, ele quer matar os vagabundos, ele não é ladrão, ele tá apontando o dedo pros corruptos, ele é carismático, ele faz arminha. Eu acho que a construção desse cara também... Porque assim, quando a gente tá falando de um ponto em 2018, né? É claro que tem uma construção que vem antes, tem todos os escândalos, é a história que você estava contando. E o Bolsonaro, ele vem construindo uma reputação que essa, pra mim, é a maior mistério, é uma reputação de mito. Ali, a partir de 2016 pra frente, eu lembro, cara, sabe por que eu lembro? Porque eu tinha um canal de videogame antes, eu fazia vídeo de Mario Maker, sabe? Mas de vez em quando eu fazia uns vlogs. Sim. E aí, teve um dia que os caras estavam indo nos meus vídeos lá, que eu não falava muito de política, mas não falava de política, os caras iam falar de Bolsonaro, de mito, não sei o quê. 2016. Isso. E eu vi as coisas que estavam acontecendo no mundo, né? E eu fiz um vlog pra falar, porra, mito? Calma aí, cara. O cara tá aí há mó tempão, deputado, ele não é exatamente o outsider, tá ligado? O ponto, o que eu quero dizer, lá em 2016 ele tava já construindo uma reputação de mito, e em 2018 ele sei lá, contou com a circunstância, né, de não ter o Lula, por exemplo, pra disputar, e levou. Sim, foi exatamente isso. Foi exatamente isso. E a construção do mito... pensa assim, o nome mito estava sendo usado não na política brasileira, mas o Rogério Ceni, ele tinha sido chamado de mito. E aí tinha na iconografia da internet essa coisa de chamar os outros de mito. Então era o mito Ceni. Esse foi um dos primeiros caras grandes a ter o nome mito. Ele é um mito. Eu lembro que eu fiz uma pré-campanha para deputado estadual, uma campanha para deputado estadual do Paulo Batista, que ele era chamado de mito também pelas pessoas. E o Bolsonaro também era chamado de mito. Esse lance do mito era uma coisa de internet, de não quer futebol. dizer que é um... Não, é que ele era um meme legal. Era legal você trollar na internet com o Bolsonaro. Era legal você gravar você... Tu diria que o Bolsonaro era o 6'7" da época? Ele era. Ele foi. Por isso que, repara assim, quem estava na tua live, está fazendo o live de Mário, você não era uma senhora de 60 anos que é o público do Bolsonaro agora. Era um garoto. O garoto, ele começa a campanha. Todo o fenômeno de política ou de meme começa com, em geral, homens jovens. Existiam os memes de esquerda, os memes de, sei lá, memes gays. Existe um universo próprio. O grande meme da internet, entretanto, ele envolve muito futebol, game, zoeira, e ele é mais à direita. Esse meme, Bolsonaro surge nesse seio como meme, e aí ele cresce como meme, e aí as pessoas não souberam separar o que era o meme do que era o homem real. O Bolsonaro era um político falho, com vários problemas, beleza, mas não, ele é um mito. Não, vai ser demais. E aí ele era um homem muito falho, e as pessoas queriam acreditar que ele era o mito. Então as pessoas votaram no mito porque elas estavam muito otimistas, o Bolsonaro vai pra eleição, ele ganha a eleição, ele tem um evento que é um evento quase profético, o negócio da facada, sobreviver à facada. E aí as pessoas acharam que aquilo era quase simbolicamente falando, um rito de passagem. Ele toma uma facada e ele se torna outra coisa. E aí ele ganha a eleição, só que quem conhecia o Bolsonaro sabe sim que o Bolsonaro é um homem muito simples, não entende nada do que tá fazendo, tem seus problemas de corrupção e não sabe nada como resolver os problemas do Brasil. Ele só sabia falar os chavões. Cara, ele vira presidente e foi aquilo que a gente viu. Gostou desse vídeo? Se inscreva em nosso canal e nos ajude curtindo e compartilhando.